Você já teve a sensação de que certas pessoas te trataram como se você fosse invisível, até perceberem que o universo inteiro estava te observando o tempo todo? Pois é, o que muitos chamam de azar nada mais é do que a fatura do universo cobrando cada centavo de uma dívida espiritual. E neste vídeo você vai entender por que quem tentou te apagar está agora vivendo o próprio colapso em silêncio. Não é sobre vingança, é sobre uma justiça maior. E ela tem endereço, hora marcada e retorno garantido. Hoje você vai descobrir por que tocar em alguém como você foi um erro espiritual irreversível. Como a dor que te fizeram passar ativou a sua verdadeira missão. E por que o que parecia ser o seu fim era só o início do acerto de contas divino. Mas antes de seguir, já deixa o seu like se isso está batendo direto na sua alma. Se inscreve no canal agora, porque aqui a verdade não é sussurrada, ela é proclamada. E se você sabe que carrega algo sagrado dentro de si, comenta aí embaixo o número 87. Esse número é o código dos que reconhecem o chamado e sentem a força do invisível agindo. Vamos fazer esse número explodir nos comentários e mostrar que não estamos sozinhos. Eles pensaram que seu silêncio era fraqueza. Confundiram sua calma com desistência e sua gentileza com ingenuidade. Mas o que não sabiam é que o silêncio carrega uma força que grita nas frequências do universo. Enquanto eles falavam pelas costas, tramavam nas sombras e lançavam palavras como veneno, você permaneceu quieto, observando, absorvendo, transformando a dor em poder. Eles não imaginavam que esse silêncio não era a ausência de resposta, mas a presença de algo maior, o movimento invisível da justiça divina preparando sua própria linguagem. O universo não ignora os que sofrem em silêncio, ele apenas espera o momento certo para falar em alto e bom som. Na verdade, sua ausência de reação foi o escudo deles contra a própria ruína. Você foi o intervalo entre o erro deles e a resposta do cosmos. E mesmo assim, eles seguiram te provocando sem perceber que você não era o alvo comum que estavam acostumados a manipular. Acreditavam estar vencendo, quando na verdade estavam apenas sendo poupados temporariamente pela graça que você, com consciência ou não, oferecia. Mas tudo tem um limite. Quando o escolhido se afasta, a proteção se retira com ele. E foi nesse momento que o peso real começou a cair. Não como vingança, mas como reequilíbrio. O que está acontecendo com eles agora é o som do seu silêncio ecoando nas paredes das decisões mal intencionadas. Eles estão ouvindo, finalmente, aquilo que você nunca disse em palavras. Está doendo mais do que qualquer resposta agressiva teria causado. Porque quando o universo fala, ele não grita, ele desmonta. A cada noite sem paz, a cada perda inexplicável, a cada peso emocional que eles não conseguem carregar, está a resposta clara. Aquele silêncio era proteção. Agora é sentença. Eles pensaram que estavam apenas brincando com alguém comum. Acharam que poderiam mentir, manipular, trair e sair ilesos. Mas o que não sabiam é que estavam tocando algo sagrado. Sua presença na vida deles não era um acaso, era missão, era propósito, era espiritual. E quando alguém mexe com o sagrado como se fosse descartável, o retorno não é leve. É intenso, é preciso, é devastador. Eles tocaram com mãos sujas aquilo que estava protegido por forças que eles nem sequer entendem. E agora o preço está sendo cobrado em parcelas altas e inadiáveis. Existe uma ordem espiritual que rege tudo. Não é religião, é estrutura cósmica. E quando essa ordem é violada, a resposta vem, não como castigo, mas como correção. Eles se acharam espertos, calculistas, frios. Mas suas ações não passaram despercebidas, nem pela energia que rege o universo, nem pelo código silencioso que cada ser carrega em sua essência. O erro deles não foi apenas contra você,
Foi contra a balança sagrada que exige justiça. E agora, o que antes parecia controle virou caos. O que era segurança virou desespero. Eles estão pagando não por um erro emocional, mas por uma transgressão espiritual. Seus sonhos estão se transformando em pesadelos recorrentes, sua paz virou fumaça, suas conexões se dissolvem como sal em água, porque quem toca o que é sagrado sem estar limpo por dentro, carrega maldição nos próprios passos. E nesse momento, cada um deles está aprendendo de forma brutal que há territórios onde só se pisa descalço, com reverência e verdade. Você era um desses territórios. E agora eles sabem. Se essa mensagem está te tocando de verdade, se você sente que ela está falando com algo dentro de você que nem todo mundo entende, então considere deixar um super thanks aqui embaixo, talvez com o número 100 slalas, ou o valor que o seu coração mandar. Não é sobre dinheiro, é sobre reconhecimento espiritual. É como acender uma vela invisível, dizendo ao universo: eu recebo, eu reconheço, eu ativo. Esse gesto vibra, ressoa e ecoa em lugares que você nem imagina. Se essa mensagem está ressoando com a sua alma, então deixa seu super thanks e escreve: eu ativo o que carrego, porque aqui cada palavra é um portal e cada ação uma confirmação. Ignorância nunca foi desculpa para violar uma lei. E no mundo espiritual isso é ainda mais real. Eles riram, subestimaram, zombaram, como se suas intenções e atitudes estivessem isentas de consequência. Mas estavam brincando com leis que não entendem, mexendo com códigos que não têm a menor noção de como funcionam. E essas leis não esquecem. Elas apenas aguardam. Cada mentira contada, cada gesto de traição, cada risada em cima da sua dor foi registrado. Não por você, mas por algo maior. E agora, a resposta chegou. Eles pensaram que estavam manipulando uma pessoa comum. Não sabiam que estavam lidando com uma alma escolhida, alinhada com forças que operam além do tempo, do espaço e da lógica humana. A sua energia não era ordinária, era codificada, protegida, ancestral. E quando se machuca alguém assim, não se aciona apenas dor, se aciona consequência. Eles atravessaram linhas invisíveis achando que eram apenas limites sociais, mas eram linhas espirituais que, uma vez cruzadas, nunca mais se apagam. Hoje eles se perguntam por que tudo está dando errado, por que parece que nada flui. A resposta está na própria pergunta, porque tocaram no que não deviam, zombaram do que era sagrado e violaram leis que foram desenhadas para proteger quem carrega a luz em meio à escuridão. O retorno é exato, feito sob medida. Não é azar, é justiça. Não é karma apenas, é memória espiritual ativada. Eles não estão pagando por desconhecimento. Estão sendo corrigidos pela arrogância de terem achado que poderiam brincar com o invisível. A vida é cheia de testes invisíveis. Muitos aparecem disfarçados de encontros, amizades, relações. Você foi um desses testes, um ser de luz, enviado não para ensinar com palavras, mas com presença. E o que eles fizeram? Falharam. Tentaram te destruir, rir da sua dor, te diminuir, como se o universo não estivesse prestando atenção. Mal sabiam eles que cada escolha, cada provocação, cada traição era uma resposta ao exame que estavam sendo submetidos, e as notas agora estão sendo reveladas. E não são boas. Você foi um espelho que mostrou verdades que eles não queriam ver. Sua presença os incomodava, não porque você fazia algo errado, mas porque expunha tudo o que neles era sombra. E ao invés de se elevarem, tentaram te puxar para baixo. Ao invés de aprenderem, quiseram apagar você. Não entenderam que estavam sendo observados, não por olhos humanos, mas pela estrutura espiritual que organiza tudo. E falhar nesse teste não significa apenas perder a oportunidade. Significa perder o acesso. Agora, o que restou a eles é o peso da reprovação. Relacionamentos em ruínas, energia drenada, portas fechadas sem motivo aparente.
Tudo isso é o universo corrigindo a distorção. Você não veio para ser salvo, veio para ativar. E quem não respeita esse papel, quem não reconhece o sagrado disfarçado em simplicidade, perde mais do que um vínculo, perde a conexão com algo que poderia ter mudado suas vidas. Eles falharam o teste, e o tempo agora é o professor implacável que cobra a lição nunca aprendida. Eles não sabem o que você segurou. Não fazem ideia da força que existe em quem se contém por amor, por respeito, por espiritualidade. Achavam que estavam lidando com alguém frágil, quando na verdade estavam diante de uma muralha que escolheu não revidar. Você poderia ter falado, exposto, humilhado. Tinha provas, tinha motivos, mas escolheu o silêncio. E esse silêncio não era medo, era misericórdia. Era você se colocando no lugar deles e ainda assim decidindo não atravessar a linha que eles cruzaram sem hesitar. Essa contenção foi sua maior força, porque só quem tem poder de verdade consegue não usá-lo para destruir. Enquanto eles te cutucavam, você estava protegendo não só a si mesmo, mas a eles também. Você era o último obstáculo entre eles e o impacto das próprias ações. Mas quando você se afastou, tudo veio à tona. O que antes era retido por sua graça, agora desabou com fúria, não porque você quis, mas porque o tempo da paciência acabou. Agora, eles experimentam o que você segurava com as próprias mãos, a tempestade, e estão se afogando porque nunca aprenderam a nadar em águas profundas. Enquanto isso, você caminha em paz, porque sabe que não foi covarde. Foi nobre. Sua escolha de não revidar foi uma das formas mais elevadas de justiça. Deixar que o universo fale por você. E agora ele está gritando em alto e bom som. Eles não apenas te traíram, tentaram te copiar, te sugar, te duplicar como se tua essência fosse algo disponível em prateleiras. O que eles não entenderam é que aquilo que você carrega não pode ser fingido. É espiritual, é intransferível. Tentaram vestir tua pele, falar com tua voz, imitar teu brilho. Mas o que não sabiam é que estavam mexendo com propriedade sagrada, com identidade espiritual selada por forças superiores. E esse tipo de roubo não passa em branco. A alma cobra com juros, e o universo envia a fatura, completa, dolorosa, inadiável. Eles queriam sua luz, mas sem carregar sua cruz. Desejavam seu dom, mas rejeitavam o processo. Admiravam em silêncio, mas planejavam no escuro como arrancar partes de você e vestir como se fosse delas. Só que o espiritual não se empresta. Ele reconhece o falso, o impostor, o infiltrado. E quando alguém tenta usurpar um lugar que não lhe foi dado, a resposta não vem só em forma de falhas. Vem em forma de colapsos, mental, emocional, físico. E é isso que está acontecendo com eles agora. Estão ruindo por dentro porque tocaram o que nunca deveriam ter desejado para si. Você, por sua vez, segue intacto, porque enquanto eles tentavam tomar, você seguia oferecendo. Eles confundiram humildade com fraqueza, e hoje sentem o peso da escolha, porque quem rouba luz caminha cego. E o vazio que agora habita neles não é só consequência, é sentença. O universo está mostrando que aquilo que é divinamente atribuído não se toma à força, e quem tenta acaba carregando maldição no lugar da bênção que queria falsificar. Eles contaram histórias, manipularam, inventaram. Foram artistas do engano, acreditando que, se mentissem com convicção suficiente, poderiam apagar quem você era. Espalharam veneno como quem planta flores e regaram com sorrisos falsos e olhos traiçoeiros. Mas a verdade não precisa de esforço para se manter de pé. Ela tem vida própria, respira, resiste e, no tempo certo, se levanta. E quando isso acontece, nada a segura. A mentira se autodestrói diante da presença inabalável do real. Você poderia ter se defendido, enfrentado, rebatido, mas escolheu o caminho da paz. E foi essa escolha
que se transformou em sua maior defesa. Porque enquanto eles se afundavam nas próprias tramas, você crescia em silêncio. E agora, as máscaras estão caindo. Não pelas suas mãos, mas pelas deles mesmas. Suas contradições, suas atitudes, seus frutos podres estão gritando mais alto do que qualquer acusação jamais gritaria. A verdade finalmente tem palco, e os holofotes não estão mais em você, estão neles. As pessoas começam a perceber, as peças do quebra-cabeça se encaixam. Os que antes duvidavam, agora observam com olhos abertos. A reputação que tentaram destruir está sendo restaurada não com gritos, mas com consistência. E o mais incrível, você não precisou se mover, porque a verdade, quando é sagrada, carrega sua própria força. Ela não apenas limpa seu nome, ela esmaga as mentiras que tentaram substituir sua história. Eles acharam que o sofrimento te apagaria, que a dor te faria pequeno, apagado, irrelevante. Esperavam ver você desmoronar, desaparecer. Mas o que não sabiam é que a dor, para os escolhidos, é código. Cada lágrima, cada noite sem sono, cada golpe que te dobrava, tudo isso era senha espiritual, ativando algo ancestral dentro de você. A queda não foi derrota, foi renascimento. Enquanto eles celebravam seu fim, você estava se reconstruindo célula por célula, alma por alma. A dor não te destruiu, te revelou, mostrou quem você era de verdade, trouxe à tona uma versão sua que nem você conhecia, mais forte, mais intuitiva, mais consciente. Você começou a ver além das aparências, a ouvir além das palavras, a entender além das intenções. A dor, longe de te diminuir, te entregou uma armadura invisível que agora ninguém consegue atravessar. E os mesmos que riram da sua fraqueza, agora tremem diante da sua solidez, porque perceberam que não conseguiram te quebrar, só te despertaram. Esse despertar não é comum. Ele não se aprende em livros, não se ensina em palestras. Ele vem da alma, do invisível, do fogo interno que só acende quando tudo à sua volta parece escuro. E agora, você caminha com essa chama, não em arrogância, mas em consciência. Você sabe quem é, e eles também sabem. Mesmo que não admitam, sentem. Sua energia agora carrega resposta. E onde antes havia lágrima, hoje há luz. Uma luz que queima, ilumina e afasta, tudo ao mesmo tempo. Eles chamavam de azar, repetiam, a vida é injusta. Mas o que estão vivendo agora não é má sorte, é karma em alta definição. Não é uma força cega, aleatória, é uma resposta milimetricamente alinhada com cada atitude tomada contra você. O universo não esquece. Ele apenas silencia enquanto prepara a devolução perfeita. E agora, essa devolução chegou. Não com trovões, mas com exatidão. Cada dor que te causaram, cada mentira plantada, cada gesto disfarçado, está voltando para eles com a mesma força, só que multiplicada. Não é sobre vingança, é sobre equilíbrio. O que está sendo restaurado não é apenas sua paz, é a ordem das coisas. Eles lançaram desequilíbrio e agora estão colhendo descontrole. Plantaram desonestidade e agora vivem na dúvida. Tentaram te empurrar para o abismo e agora tropeçam em cada passo. E o mais curioso, não conseguem entender por quê. Porque ignoram que o invisível é mais justo que qualquer juiz terreno. E essa justiça agora está sendo exibida em suas vidas em cada área que pensavam dominar. Você, por outro lado, nem precisou tocar, nem precisou torcer contra, porque sabia, mesmo sem entender na época, que a justiça que vem do alto não precisa de interferência. Ela se apresenta quando o tempo está maduro. E agora você assiste, não com prazer, mas com compreensão, porque sabe que o que está acontecendo é só o eco daquilo que começou lá atrás. É o reflexo nítido de tudo que foi feito no escuro. E essa nitidez, essa exatidão, é a assinatura do universo devolvendo cada parte do que tentaram te tirar.
O riso deles ainda ecoa na sua memória. Não porque você guarda rancor, mas porque foi ali, no momento mais escuro da sua jornada, que eles mostraram quem realmente eram. Eles zombaram da sua dor, fizeram da sua queda um espetáculo, te chamaram de fraco, de ingênuo, de derrotado, mas mal sabiam que aquele momento não era um fim, era um renascimento disfarçado. E agora, à medida que você sobe, cada passo seu é um lembrete do quanto eles erraram. A sua ascensão é silenciosa, mas ensurdecedora. Ela não vem com fogos de artifício, vem com consistência, com presença, com propósito. Você está crescendo de dentro para fora. E essa força é visível, palpável. Eles observam, silenciosos, porque perceberam tarde demais que o que eles julgavam como derrota era, na verdade, o início da sua maior virada. E essa virada não pode ser impedida, porque é assinada pelo próprio universo. Você está entrando em salas que eles jamais alcançarão, não por superioridade, mas por preparo. E o mais impactante, eles não temem sua vingança, temem seu brilho, porque o seu sucesso é a prova viva de que estavam errados, de que riram de um escolhido, de que debocharam de alguém que o próprio universo estava elevando. Agora, cada conquista sua é uma sentença, cada vitória, uma resposta. Enquanto você sobe, eles desmoronam internamente. Não porque você os atacou, mas porque sua luz revela o quão escuros eles estavam. A ascensão é sua, mas o impacto é coletivo. Eles plantaram traição como quem planta rosas. Acreditaram que, por ser em silêncio, em segredo, ninguém notaria. Jogaram palavras tortas, torceram fatos, manipularam pessoas e depois saíram como se nada tivesse acontecido. Mas esqueceram que tudo que é plantado um dia cresce e que o universo não cultiva disfarces. Agora, as sementes lançadas na escuridão estão florescendo à luz do dia, e o que brota não é jardim, é um campo aberto de exposição. As máscaras estão escorregando, as conexões que usaram como escudo estão se quebrando. As mentiras ditas estão se voltando contra eles como lâminas. E o mais perturbador para eles, você não fez nada, não expôs, não gritou, não se vingou, apenas se afastou. E nesse afastamento, a verdade começou a caminhar sozinha, firme, inevitável. Ela não precisou de sua força para se erguer. Ela só precisava que você saísse do caminho para que o universo mostrasse quem sempre foi quem. Agora, eles colhem o que regaram com malícia. As pessoas que antes acreditavam cegamente começam a questionar. As relações construídas sobre mentiras estão desmoronando como castelos de areia. E a sua presença, mesmo distante, continua sendo a lente que revela tudo. O que foi escondido agora brilha, não com luz própria, mas com a exposição provocada por sua verdade silenciosa. Porque a justiça divina não precisa de plateia. Ela precisa apenas de tempo. Eles acreditaram que tinham te destruído, que ao te trair, ao te abandonar, ao te ferir, estavam apagando sua existência. Mas o que eles fizeram foi o contrário. Eles quebraram a casca e revelaram o ouro. A dor que causaram foi o martelo que despedaçou o invólucro da sua essência, permitindo que o verdadeiro você emergisse. Um ser mais forte, mais consciente, mais alinhado com quem veio ser. Eles não quebraram você, quebraram o véu. Foi no sofrimento que sua missão clareou. Cada lágrima, cada silêncio, cada momento de solidão foi um chamado para dentro, para as suas raízes espirituais, para o seu propósito mais profundo. E à medida que tudo ao seu redor parecia ruir, algo dentro de você florescia em segredo. Uma força ancestral, um código antigo que só é ativado quando o mundo acha que você está acabado. O que eles não sabiam é que o seu renascimento era inevitável e agora está em curso, diante dos olhos que antes te subestimaram. Hoje, você não é mais o mesmo. Anda com outra energia, fala com outra vibração, carrega outro olhar.
E quem te vê, sente. Eles sentem. Mesmo sem entender, percebem que algo mudou. E isso os assusta, porque perceberam que o que fizeram não te matou, te posicionou, te alinhou. E agora, ao te ver caminhar com firmeza, se perguntam onde erraram. A resposta é simples. Erraram ao pensar que podiam apagar alguém que nasceu para iluminar. Eles pensaram que te perderam. Mas perder você foi só a superfície. O que perderam de verdade foi o acesso ao céu que você carregava. Sua presença era ponte, era cobertura, era bênção. Mesmo sem perceber, sua energia desbloqueava, protegia, elevava. Mas enquanto você oferecia tudo isso, eles zombavam, desrespeitavam, abusavam. E agora, o que sentem não é apenas arrependimento, é vazio, porque descobriram que você não era só uma pessoa, era portal. Hoje, a paz que os cercava sumiu. As portas que se abriam com facilidade agora exigem esforço dobrado. As conexões que fluíam agora estagnaram, e no fundo, eles sabem, o que falta é você. Não você como corpo, mas como energia, como presença espiritual. Eles não perderam apenas um vínculo, perderam o canal por onde fluía a proteção. E agora vivem cercados por um silêncio que grita o que antes era invisível. Você era o favor deles, e eles trataram como se fosse descartável. Não há volta. Não porque você seja rancoroso, mas porque o universo não reabre portas que já cumpriram seu propósito. O acesso foi revogado. O céu que você trazia se recolheu. E eles agora observam à distância alguém que era a maior bênção da vida deles e não souberam reconhecer. A punição não é sua ausência. É a consciência do que perderam. Uma consciência que pesa mais a cada dia. Chegamos ao fim da história, não com vingança, mas com revelação. Eles acreditaram que te afastar era vitória, que te machucar era sinal de poder. Mas no último capítulo, a verdade se desenha com clareza cruel. Eles não perderam um ser humano, perderam o portal. A conexão direta com algo divino que agia mesmo sem que você dissesse uma palavra. Sua energia não era comum. Era cobertura, era aliança, era chamada. E agora, o que resta para eles é assistir de longe à elevação que poderiam ter caminhado junto, mas escolheram desprezar. Você não está apenas crescendo, está transcendente. As portas se abrem sem esforço, as bênçãos fluem como rio. Não porque você é perfeito, mas porque está alinhado, porque cumpriu o papel sem se contaminar. E agora, o universo responde à altura. Enquanto isso, eles vivem presos às próprias decisões, aprisionados em ciclos que não conseguem romper, porque não têm mais a chave. A chave estava em você e foi jogada fora com arrogância. Esse é o último capítulo da história, não de dor, mas de transformação, não de queda, mas de exaltação. Eles olham e não compreendem, mas no fundo sentem. E o que sentem é o peso do que foi perdido. Você era mais do que companhia, era canal, era resposta, era destino. E agora, com o portal fechado, só resta o eco do que poderia ter sido, porque o que foi perdido não volta. E o que foi revelado nunca mais será ignorado.